Olá! Hoje a gente vai mergulhar na vida de uma figura, assim, chave do cristianismo primitivo, Policarpo de Esmirna. Temos aqui uns trechos de biografia e vamos seguir a trajetória dele, desde lá do nascimento, por volta de 69 depois de Cristo, até o martírio lá para 155. E ele não foi só um bispo, né? Foi um pai apostólico. Exatamente. A nossa ideia aqui é entender por que que ele é tão importante. Pensa nele, assim, como uma ponte. Uma ligação direta com a era dos apóstolos, especialmente porque ele foi discípulo de João, o apóstolo. Isso, Nossa, isso já é enorme, né? com certeza. Essa conexão e mais o relato super dramático da morte dele tornam ele uma figura que, olha, a gente precisa conhecer melhor. Vamos investigar isso? Perfeito. Policarpo é crucial, sabe, para a gente entender como a fé foi passada adiante, como a igreja foi se firmando, e num período bem complicado, né? De formação, de perseguição também. A vida dele dá um vislumbre dessa ortodoxia que estava nascendo e, claro, da coragem que era necessária para os primeiros cristãos. Muita coragem. E essa conexão com o apóstolo João, isso é central, certo? Fontes como Irineu, Tertuliano, eles confirmam que o próprio João ordenou ele bispo de Esmirna. Isso mesmo, Imagina a autoridade que isso deu para ele na Ásia Menor. sem dúvida. Uma autoridade imensa. E tem um escrito dele que chegou até nós, né? A Epístola aos Filipenses. Ah, sim, a carta dele. Essa epístola, assim, ele é curta, mas é riquíssima. Mostra como Policarpo já conhecia bem vários textos que depois formariam o Novo Testamento. E mostra a ênfase dele, sabe, na centralidade de Cristo, numa vida correta, virtuosa, tudo baseado na doutrina dos apóstolos. Ele se via mesmo como um guardião dessa tradição. Isso fica claro também na relação dele com outras figuras, tipo Pápias, Inácio de Antioquia. E ele não tinha medo de bater de frente com o que ele achava que era heresia, né? De jeito nenhum. Ficou famosa aquela história dele chamando Marcião, aquele que rejeitava o Deus do Antigo Testamento, Sim, o Marcião, de primogênito de Satanás. Bem direto. bem direto mesmo. Era um tempo de definições doutrinárias muito sérias. Mas tem um episódio que eu acho particularmente interessante. A viagem dele para Roma. Essa viagem a Roma, ela é muito reveladora. O encontro dele com o bispo Aniceto, Exato. porque eles tinham uma discordância clara sobre a data da Páscoa. Policarpo seguia a tradição oriental, a quarto de semana, ligada à Páscoa judaica, e Aniceto seguia a tradição ocidental, que já celebrava no domingo. E aí, como ficou isso? Então, esse é o ponto fascinante. Apesar dessa diferença, e eles mantiveram suas posições, eles não romperam a comunhão. O Aniceto, num gesto de muito respeito, até deixou Policarpo celebrar a Eucaristia lá em Roma. Nossa, que gesto, hein? Um gesto enorme, mostra que, para eles, a unidade da fé era mais importante que as diferenças litúrgicas, mesmo sendo diferenças significativas para a época, mas sem abrir mão da própria tradição, entende? Entendi. E aí a gente chega no clímax da vida dele, o martírio. O martírio, o relato que a gente tem, o martírio de Policarpo, é um dos documentos mais antigos desse tipo, né? Fora os Atos dos Apóstolos. Sim, um dos mais antigos e autênticos. É impressionante. Ele já tinha 86 anos. E aí exigiram que ele renunciasse à fé, oferecendo o incenso para o imperador. E a resposta dele? Ficou para a história. Por 86 anos eu o servi, e ele nunca me fez mal algum. Como posso blasfemar contra meu rei que me salvou? Que força! Muita força. E como ele se recusou, né, foi condenado à fogueira. O relato até diz que as chamas fizeram tipo um arco em volta dele, sem queimar. Aí tiveram que matá-lo com uma lança. Uau! A morte dele, provavelmente ali por 155 ou 156, selou essa imagem de fidelidade total, inabalável. E do ponto de vista da teologia dele, o que se destacava? A gente sabe que ele combatia ideias que negavam que Jesus era humano, né? Afirmava a encarnação, a morte. Exatamente, a teologia dele era muito prática, muito pastoral, sabe? Focada em manter a doutrina que ele recebeu dos apóstolos. Pura e simples. Ele falava da salvação pela graça, sim, mas sempre ligada à necessidade de uma vida de boas obras, uma vida coerente com a fé. E, claro, afirmava a ressurreição, a segunda vinda de Cristo, pontos centrais. O legado dele foi, olha, imenso. Virou santo quase que imediatamente. E as relíquias dele, né, foram guardadas. Isso, um dos primeiros registros desse costume de coletar as relíquias dos mártires.
Ele se tornou um modelo de bispo, de defensor da fé correta e de coragem até o fim. Então, para a gente fechar um pouco a ideia, Policarpo foi essa figura com muitas facetas, né? Muitas. A ligação viva com a geração dos apóstolos, um defensor firme da fé contra as primeiras heresias e, no final, um mártir cuja história virou um exemplo poderoso, uma inspiração. Exato. Ele personifica mesmo essa resiliência da igreja primitiva, essa formação de identidade. E isso até deixa uma pergunta no ar para a gente pensar um pouco, né? Qual? De que forma será que essa documentação tão detalhada, quase como um roteiro mesmo, desses martírios como o de Policarpo, como será que isso moldou não só a teologia, mas a própria, digamos, identidade coletiva, a capacidade de resistir das comunidades cristãs, isso diante da perseguição do Império, que era sistemática. É algo para se pensar, sabe? Sobre o poder que essas narrativas tiveram na formação de todo um movimento religioso.